Olá, continuamos o nosso estudo aqui do livro Impacto de Santidade do autor Luciano Subirá. Hoje nós vamos comentar acerca da santificação final, uns 8 ou 10 minutinhos. A gente já sabe que a santificação final é no tempo da glorificação, porque como pecadores ainda não estamos glorificados, e isto, como a gente já sabe, é um caminhar. É uma jornada. Então aqui Bruce fala, a santificação é o começo da glória e a glória é a santificação completada. Então aqui Paulo, ele é uma das pessoas referências naquilo que é o caminho, o processo da santidade, porque ele viveu muitas experiências e que nos estimula a caminhar, independente das circunstâncias na jornada. E ele fala, aqui referindo-se, ele foi um gigante na fé, né? A gente sabe disso. Mas eu tenho um texto dele que eu vou ler aqui, que fala, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Além de, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado. Então ele diz o seguinte, que a santificação final não será alcançada nesta vida, por mais que tenha progredido na santificação. O crente não atingirá a plenitude desse processo antes do próprio Deus completá-la mediante a glorificação do corpo. Então, quem vai glorificar o nosso corpo é Deus. Enquanto isso, nós estamos caminhando. E aí a gente tem várias instruções para ir nesta caminhada de fé, né? Aqui, olha, ele ainda reforça, ninguém nesta vida pode orgulhar-se de atingir um grau pleno de santidade. Ninguém. Alguns movimentos históricos apregou a perfeição cristã, ensinando que o crente pode alcançar a plena santidade neste mundo e nunca mais pecar. Entre eles estão os pelagianos ou semi-pelagianos. E numa distorção de ensino de John Wesley sobre a perfeição cristã, surgiram alguns grupos alegando duas coisas: que o crente, depois de regenerado ou depois de batizado com o Espírito Santo, nunca mais peca. É verdade isso? Claro que não. A gente sabe que a gente está sujeito a circunstâncias, sujeito a ambientes, sujeito a impactos, a tentações, né? Mas ainda assim, a gente pode ver que a perfeição cristã, ela é esperada, mas num corpo glorificado. Ela é esperada pelos cristãos na palavra de Deus, através do dia da volta de Jesus. Então, a gente está estudando a santificação final, né? Aí ele fala bem aqui em Tiago 1,13, que fala, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, né? A capacidade de ser tentado está relacionada com a natureza humana de Jesus, não com a divina, uma vez que a palavra nos alerta em relação a isso. Então, nós estamos num corpo que é possível sim ser tentado, mas Jesus já venceu o pecado, ele já venceu o pecado por nós e nos deu autoridade através do sangue de Jesus, através da autoridade do nome dele, para que a gente pudesse ir caminhar nesse dia a dia. Agora, a crença da possibilidade de um estado de impecabilidade em vida não condiz com a ideia de um processo que ainda não terminou. Compreendem isso aqui? Significa dizer assim, olha, aqueles que defendem que ninguém vai mais pecar, isso não é certo, isso não é correto, isso nem é bíblico. Ele diz que nós ainda estamos no processo e não é porque foi batizado com o Espírito Santo, porque foi batizado, que já tem a forma de não pecar. Absolutamente. O pecado ainda continua. E as nossas atitudes, né, é que elas devem ser guiadas pelo Espírito Santo. E é Ele quem nos ajuda. E como nos ajuda todos os dias a vencer. E aqui nós vamos ter em Romanos 8, 18, 23 para meditar, e é até bem longo, mas é muito interessante a gente ler a palavra. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, essa santificação final, ela está muito clara na Bíblia, para que a gente possa se interessar por ela, porque todo dia o inimigo tenta te tirar do caminho. Todos os dias vai colocar, inclusive, pessoas próximas a você, para tirar a porção da graça de Deus que tem na tua vida. A diferença é que nós temos sempre a palavra a nosso favor como agente santificador. Ela que nos exorta, nos liberta, nos edifica, nos ajuda a vencer. Nós temos o Espírito Santo e nós temos o sangue de Jesus para clamar, porque as tentações, elas vêm, tanto para mim quanto para você. Então, a expressão aguardando a redenção do corpo, como nós vimos aqui em Romanos 8, a Bíblia deixa claro que é algo futuro, que não aconteceu ainda. Hoje estamos desfrutando apenas da parte da salvação. Nosso espírito ele foi regenerado, a nossa alma se encontra em um processo de restauração pela palavra de Deus, porém o nosso corpo só será plenamente transformado por ocasião da vinda de Jesus, né? Esse é algo tremendo. O nosso espírito já foi regenerado. O nosso espírito é de Deus, né? Nós já fomos perdoados, mas nós ainda não fomos glorificados. É diferente, nós já fomos perdoados. Tem super valor aquele perdão na cruz do aceitar Jesus. Mas a glorificação, ela está por vir. E ela só vem num processo de restauração pela palavra. A única coisa que me muda, a única coisa que me modifica, a única coisa que me exorta, a única coisa que me edifica é a palavra de Deus. Não existe absolutamente nenhum outro poder que possa me fazer. A ação do Espírito Santo ela é de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de nos lavar. Ela é a fonte. Jesus é a própria palavra, então nós precisamos dele. Aí a outra expressão que merece assim um destaque realmente é o que nós falamos lá em cima, que são as primícias do Espírito Santo. O que é isso? Se o que temos até agora são primícias, o que é primícia? São os primeiros frutos. Então, quer dizer, o que nos aguarda depois? Vem muita coisa boa, né? Quando tivermos a plenitude do Espírito, porque agora a gente só está desfrutando de uma pequena parte. Quando a Bíblia fala da redenção do corpo, não se destaca num evento que ainda não aconteceu, mas também transmite a ideia de que hoje o crente em Cristo não desfrutou de tudo. Há algo reservado, grandiosíssimo, e a gente sabe que Deus ele tem algo tremendo. É como vinho novo, né? Ele lá no início, ele fala desse vinho novo, né? E lá no final, de novo, num casamento, que é a noiva, lá em Apocalipse, ele vai falar da noiva de novo. Então, nós somos a noiva de Cristo. Ficamos até aqui, vamos meditar nessa redenção que nos aguarda e naquilo que nos ajuda a caminhar, que é a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos.